Na madrugada de 23 de agosto de 1997, 10 homens ligados ao Comando Vermelho foram encontrados mortos em diferentes pontos de Fortaleza. Todos executados com precisão militar, todos com a mesma mensagem deixada nos corpos. A polícia levou 2 dias para conectar as mortes, mas nas comunidades todo mundo já sabia o que tinha acontecido. Uma família independente tinha declarado guerra à facção mais poderosa do Ceará. E o motivo dessa guerra não era disputa de território, não era traição nos negócios. Era uma mulher chamada Isabela Rodrigues. Uma mulher que 2 homens amavam, mas apenas um podia ter. Se você quer entender como uma paixão transformou Fortaleza num campo de batalha, deixe seu like agora e ative o sininho, porque essa história vai te prender do início ao fim. O ano de 1997 marcava a consolidação do Comando Vermelho no Ceará. A facção, que havia chegado ao estado no início da década através de presos transferidos do Rio de Janeiro, já dominava o tráfico em diversas comunidades de Fortaleza. Cocaína e maconha movimentavam milhões, e com o dinheiro vinha poder, respeito e violência. Mas naquele agosto de 1997, algo completamente inesperado aconteceria, algo que ninguém poderia prever. Uma história de amor, obsessão e vingança que deixaria um rastro de sangue pelas ruas da capital cearense. Isabela Rodrigues tinha 24 anos e trabalhava como caixa num supermercado no bairro da Parangaba. Morena clara, cabelos longos e lisos, olhos castanhos que pareciam guardar segredos. Ela se havia crescido na comunidade do Pirambu, criada pela mãe depois que o pai abandonou a família quando Isabela tinha apenas 6 anos. Conhecia as regras das comunidades. Sabia quando falar e quando calar. Sabia como sobreviver num ambiente onde o crime dava as cartas. Mas Isabela tinha algo que chamava a atenção naturalmente. Uma beleza discreta que fazia homens virarem a cabeça. E isso, no mundo do tráfico, podia ser bênção ou maldição. Desde março de 1997, Isabela namorava Lucas Ferreira, um dos 6 membros da família Ferreira que controlava pontos de venda na comunidade do Conjunto Palmeiras. Os Ferreira eram uma célula independente, não faziam parte do Comando Vermelho nem de nenhuma outra facção. Trabalhavam por conta própria, mantinham território através de inteligência e violência cirúrgica quando necessário. Lucas era o 3º filho de Antônio Ferreira, o patriarca que aos 48 anos comandava as operações da família com pulso firme e visão estratégica. Lucas tinha 26 anos. Era respeitado na comunidade e amava Isabela com uma intensidade que todos percebiam. Marcos Vieira, conhecido nas ruas como Marcão, tinha 29 anos e era gerente de uma boca de fumo no Bom Jardim. Integrava o Comando Vermelho havia 7 anos, era considerado o homem de confiança da facção. Alto, forte, voz grave, Marcos tinha a reputação de resolver problemas de forma definitiva. Ele viu Isabela pela primeira vez numa festa de São João, no Pirambu, em junho de 1997. Foi amor à primeira vista, ou pelo menos era isso que Marcos dizia para si mesmo. Não tirou os olhos dela durante toda a noite, e quando descobriu que ela já tinha dono, a informação não o impediu de querer conquistá-la. Para Marcos, obstáculos existiam para serem removidos, e ele tinha o Comando Vermelho para dar suporte às suas ambições. Nos dias seguintes àquela festa, Marcos começou a aparecer no supermercado onde Isabela trabalhava. Comprava cigarros, refrigerantes, coisas pequenas só para ter desculpa de passar pelo caixa dela. Deixava gorjetas absurdas, bilhetes com elogios, convites para jantar. Isabela recusava tudo com educação, mas firme. Dizia que tinha namorado, que não estava interessada, que ele estava perdendo tempo. Mas Marcos Vieira não era homem que aceitava não como resposta, especialmente quando vinha de uma mulher que ele já tinha decidido que seria sua. Uma tarde de julho, Marcos esperou Isabela sair do trabalho e ofereceu carona. Ela recusou como sempre, mas dessa vez Marcos insistiu de forma diferente, mais direta, mais ameaçadora. Isabela sentiu o perigo no ar. Sentiu que aquele homem não ia desistir facilmente. Foi quando ela cometeu o erro, ou talvez tenha feito a única coisa que podia fazer naquela situação. Contou a verdade. Eu namoro o Lucas Ferreira. Ele não vai gostar de saber que você está me incomodando.
O rosto de Marcos mudou instantaneamente. Todos conheciam os Ferreira, eram temidos, respeitados, perigosos, mas não faziam parte do CV, e isso, para Marcos, era o detalhe que importava. Marcos deu um sorriso frio, entrou no carro e foi embora sem dizer mais nada. Isabela respirou aliviada, achando que tinha resolvido o problema ao mencionar o nome de Lucas. Não tinha ideia de que acabara de acender o estopim de uma guerra. Naquela mesma noite, Isabela contou tudo para Lucas. Ele ouviu em silêncio, o maxilar contraído, os punhos cerrados. Quando ela terminou de contar, Lucas fez apenas uma pergunta. Ele te tocou? Não, só falou. Lucas relaxou um pouco, mas a preocupação estava lá. Conhecia a reputação de Marcos Vieira, sabia que ele era do CV, sabia que homens como ele não aceitavam desaforos. Pediu para Isabela ter cuidado, evitar sair sozinha, sempre avisar quando chegasse em casa. Mas não tomou nenhuma ação imediata. Mexer com o CV sem necessidade era pedir problema, e enquanto Marcos não ultrapassasse os limites, era melhor deixar a situação esfriar naturalmente. Mas Marcos Vieira não deixou esfriar. A rejeição o consumia, e saber que Isabela preferia um traficante independente a ele, que tinha toda a estrutura do Comando Vermelho por trás, transformou o desejo em obsessão doentia. Para Marcos, aquilo era questão de honra, era demonstração de poder. Como uma mulher podia recusá-lo? Como podia preferir os Ferreira ao CV? A humilhação queimava por dentro, e homens como Marcos não sabiam lidar com humilhação sem responder com violência. Na noite de 2 de agosto, Marcos mandou 3 soldados do CV até a casa de Isabela, no Pirambu. Eles bateram na porta às 3 da manhã. Quando a mãe de Isabela abriu, assustada, um deles empurrou a porta e entraram. Subiram as escadas, entraram no quarto onde Isabela dormia. Acordaram ela com a luz do celular na cara. Um deles falou friamente. Recado do Marcão. Você tem 1 semana para terminar com o Lucas. Se não terminar, a gente volta e resolve de outro jeito. Isabela começou a chorar, mas não de medo, de raiva. A mãe dela apareceu na porta gritando, pedindo para não machucarem a filha. Os 3 homens saíram rindo, deixando as 2 mulheres apavoradas na madrugada de Fortaleza. No dia seguinte, Isabela ligou para Lucas tremendo. Contou tudo, cada detalhe da invasão, cada palavra da ameaça. Lucas ouviu em silêncio absoluto, e esse silêncio assustou Isabela mais do que qualquer grito. Quando ela terminou de contar, Lucas disse apenas uma coisa. Consegue descrever os 3? Isabela descreveu cada um com precisão. Roupas, tatuagens, jeito de falar. Lucas anotou tudo mentalmente. Disse para ela não ir trabalhar pelos próximos dias, que ia resolver aquilo, e desligou. Então ligou para o pai. Antônio Ferreira reuniu os 6 membros da família numa casa segura no Conjunto Palmeiras. Lucas contou o que tinha acontecido, a invasão, a ameaça, o prazo de 1 semana. Antônio ouviu sem interromper, o rosto de pedra, os olhos frios. Quando Lucas terminou, o patriarca ficou em silêncio por longos segundos. Todos na sala sabiam o peso daquele momento. Sabiam que a decisão que Antônio tomasse mudaria tudo. Responder significava guerra contra o Comando Vermelho, e eram apenas 6 contra centenas. Não responder significava aceitar humilhação, demonstrar fraqueza, perder respeito nas comunidades. Antônio finalmente falou, a voz baixa mas firme, carregada de autoridade. O CV invadiu a casa da mãe da Isabela, ameaçou uma mulher da nossa família. Isso não pode ficar assim. Se deixarmos passar, vão achar que podem fazer qualquer coisa. Vitor, o filho mais velho, fez a pergunta que todos estavam pensando. Vamos entrar em guerra com o CV inteiro? Somos 6. Antônio olhou para cada filho, cada sobrinho presente na sala. Não vamos guerrear com o CV inteiro. Vamos mandar um recado tão claro, tão forte, que eles vão pensar 10 vezes antes de mexer com a gente de novo. Vamos mostrar que tamanho não é tudo quando você tem inteligência e coragem. Durante 15 dias, os Ferreira planejaram tudo nos mínimos detalhes. Mapearam Marcos Vieira, sua rotina, seus homens, onde morava, onde operava. Identificaram os 3 soldados que invadiram a casa de Isabela.
Levantaram informações sobre outros membros do CV ligados diretamente a Marcos, gerentes, olheiros, seguranças. Antônio não planejava um confronto direto, planejava uma operação militar, execuções coordenadas que demonstrassem superioridade tática. O recado seria escrito com sangue, 10 vidas em troca de uma ameaça. Se você está acompanhando cada detalhe dessa história tensa, deixe seu like agora. No dia 22 de agosto, cada Ferreira recebeu sua função específica. Divididos em 3 duplas, cobririam diferentes áreas de Fortaleza simultaneamente. Lucas e Vitor cuidariam dos 3 soldados que ameaçaram Isabela, mais 2 olheiros próximos a eles. Rodrigo e Bruno, os primos, eliminariam 4 gerentes e soldados em pontos distintos da cidade. Antônio, junto com Júnior, o filho do meio, executariam Marcos Vieira e mais um homem da cúpula local. Armas com silenciador, carros roubados com placas frias, luvas cirúrgicas, nenhum documento pessoal. Rotas de fuga planejadas, horários sincronizados, comunicação por rádio. Às 8 da noite de 22 de agosto, cada dupla saiu para suas posições. A operação começaria à meia-noite em ponto, e Fortaleza dormiria sem saber do massacre que estava prestes a acontecer. Fortaleza, 22 de agosto de 1997, temperatura de 26 graus, umidade alta típica do litoral, céu parcialmente nublado. A cidade vivia sua rotina noturna normal, bares cheios, pessoas voltando do trabalho, crianças brincando nas últimas horas antes de dormir. Ninguém imaginava que naquela noite 10 homens seriam executados de forma coordenada, profissional, letal. Lucas e Vitor chegaram ao primeiro objetivo, uma casa simples no Bom Jardim onde 3 soldados do CV bebiam e jogavam baralho. Música alta vindo de dentro, risadas, a falsa sensação de segurança que homens armados às vezes têm. Lucas bateu na porta com calma. Quando um dos soldados abriu, levou o primeiro tiro direto no peito, caiu para trás, sem entender o que tinha acontecido. Os outros 2 tentaram alcançar as armas na mesa, mas Vitor já estava entrando. 6 disparos em menos de 15 segundos, 3 corpos no chão, silêncio absoluto. Lucas deixou um bilhete em cima da mesa, ao lado das cartas espalhadas. Família Ferreira não aceita ameaças. Enquanto Lucas executava sua parte, Rodrigo e Bruno agiam em perfeita sincronia do outro lado da cidade. Eliminaram 2 gerentes numa boca de fumo no Mondubim. A operação durou menos de 3 minutos. Entraram pela porta dos fundos, dispararam, saíram pela frente. Profissional, rápido, sem testemunhas. Depois seguiram para mais 2 alvos em locais diferentes, sempre com o mesmo padrão: entrada silenciosa, execução precisa, bilhete deixado no local. Em diferentes pontos de Fortaleza, homens do Comando Vermelho começavam a cair sem entender o porquê. Alguns morriam assistindo televisão, outros morriam no banheiro, um morreu fumando na janela, outro dentro do carro esperando o sinal abrir. Todos com tiros precisos, todos com mensagens assinadas pela família Ferreira. Antônio deixou Marcos Vieira por último intencionalmente. Queria que o responsável por toda aquela situação soubesse, antes de morrer, o tamanho do erro que havia cometido. 1h40 da manhã, Marcos chegou ao apartamento onde morava na Aldeota, área nobre de Fortaleza, longe das comunidades, um luxo que o tráfico proporcionava. Estacionou na garagem do prédio, desligou o motor, acendeu um cigarro relaxado depois de um dia lucrativo. Não percebeu Antônio se aproximando silenciosamente pelas sombras da garagem, só sentiu quando o cano da arma encostou na nuca. Quando olhou pelo retrovisor, viu o reflexo do rosto calmo de Antônio Ferreira. "Você mexeu com a mulher errada, Marcos. Ela é família." Marcos tentou falar, mas o disparo interrompeu qualquer palavra. O corpo caiu sobre o volante. A buzina soou por alguns segundos até Antônio puxar o corpo para trás. Um bilhete foi deixado no painel do carro. 10 por uma ameaça. Da próxima vez, pensem melhor. Todas as duplas completaram as missões conforme planejado. 10 homens mortos em menos de 2 horas, espalhados por diferentes bairros de Fortaleza. Os Ferreira se reagruparam num local seguro fora da cidade. Ninguém ferido, nenhum erro operacional, nenhuma testemunha que pudesse identificá-los.
Antônio confirmou com cada dupla todos os alvos eliminados, todas as mensagens deixadas. Queimaram as roupas, as luvas, devolveram os carros roubados a locais distantes. Lucas sentou num canto, cabeça entre as mãos, respiração pesada. Tinha matado 5 homens naquela noite, 5 vidas que terminou com suas próprias mãos. Fez porque precisava, porque ameaçaram Isabela, porque era família, mas o peso estava lá, real, esmagador. Antônio colocou a mão no ombro do filho. Você protegeu quem ama, protegeu nossa família. Foi necessário. Lucas não respondeu, apenas fechou os olhos tentando processar tudo o que tinha acontecido. 6 da manhã de 23 de agosto, o sol nascia sobre Fortaleza, pintando o céu de laranja e rosa, uma manhã linda contrastando com o horror que começava a ser descoberto. Os primeiros corpos foram encontrados quase ao mesmo tempo em diferentes bairros. Moradores ligavam para a polícia apavorados, viaturas chegavam e se deparavam com a mesma cena: execuções profissionais, bilhetes assinados pela família Ferreira. Até às 9 horas, a Polícia Civil já tinha registro de 6 corpos. Até meio-dia, 10, todos ligados ao Comando Vermelho, todos mortos na mesma noite, todos com a mesma assinatura. O delegado Paulo Mendes, da Delegacia de Homicídios, reuniu sua equipe num estado de choque. Isso não foi briga de rua, não foi confronto. Foi operação militar executada com precisão. Alguém eliminou uma célula inteira do CV em uma noite e assinou embaixo. Quando a notícia chegou aos líderes do Comando Vermelho no Ceará, a reação foi explosiva. Cláudio Martins, conhecido como Cláudio Mineiro por ter vindo do interior de Minas Gerais, era um dos comandantes da facção no estado. Convocou reunião de emergência com 15 homens numa casa em Maracanaú. A tensão na sala era palpável, 10 mortos numa noite, incluindo Marcos Vieira, um gerente importante. Não foi polícia, não foi facção rival, foram os Ferreira. Uma família independente declarou guerra e fez o primeiro movimento de forma devastadora. Cláudio tinha 41 anos, comandava operações do CV no Ceará havia 5 anos, era conhecido por ser calculista, pragmático, violento apenas quando absolutamente necessário. Olhou para cada homem presente na sala. Alguém aqui sabia que o Marcos estava criando problema com os Ferreira? Um dos gerentes, Anderson Silva, trouxe informações completas. Marcos estava obcecado por uma mulher. A mulher namorava Lucas Ferreira. Marcos mandou 3 soldados ameaçarem ela na casa da mãe dela. Horas depois começou o massacre. Cláudio fechou os olhos, respirou fundo, controlando a raiva que queimava por dentro. Marcos tinha provocado uma guerra por orgulho machista, por não aceitar um não, sem consultar liderança, sem pensar nas consequências. Agora 10 estavam mortos e o CV precisava responder. Não responder significava demonstrar fraqueza, mostrar que qualquer um podia desafiar a facção sem consequências. Quantos são os Ferreira? 6, 4 da família direta, 2 primos, e conseguiram matar 10 dos nossos numa noite. O silêncio que seguiu era ensurdecedor, a resposta óbvia e humilhante pairando no ar. O Comando Vermelho precisava responder, mas Cláudio Mineiro era estrategista antes de ser vingativo. Entrar em guerra total contra os Ferreira ia custar dezenas de vidas. A operação daquela noite provava que eram extremamente eficientes, treinados, corajosos. Além disso, os Ferreira não queriam expansão territorial. Não ameaçavam o domínio do CV em outras áreas. Queriam apenas respeito e autonomia no conjunto Palmeiras. Cláudio propôs solução calculada que levasse em conta poder e pragmatismo. Vamos atingir onde dói, mas de forma proporcional. A mulher Isabela, por ela começou, por ela termina. Eliminamos ela e mais 2 Ferreira. 3 por 10 mostramos que respondemos, mas não escalamos para a guerra total, que vai sangrar os 2 lados. Durante 6 dias, o CV procurou Isabela por toda a Fortaleza. Ela havia desaparecido completamente. Lucas a tinha escondido no dia seguinte ao massacre. Levou ela para Aquirás, cidade litorânea a 30 quilômetros de Fortaleza, numa casa de veraneio de um amigo de confiança. Deixou 2 primos fazendo segurança em turnos. Isabela não sairia dali até a situação se resolver, até algum acordo ser alcançado, até a poeira baixar. Mas o Comando Vermelho tinha recursos,
Tinha informantes em toda a região metropolitana. Tinha olhos em cada esquina. No dia 29 de agosto, um informante viu um dos primos Ferreira comprando mantimentos demais numa mercearia de Aquirás, quantidade de comida para mais de uma pessoa. Seguiu discretamente até uma casa 3 ruas dali, observou movimentação suspeita, anotou o endereço e ligou para seus superiores. 29 de agosto, 10 horas da noite, 8 homens do Comando Vermelho cercaram a casa em Aquirás. Não iam arriscar confronto direto. Os Ferreira tinham provado ser letais demais para isso. Tinham um outro plano, mais cruel, mais definitivo. 2 deles se aproximaram pelas laterais da casa, outros cobriram frente e fundos. Então jogaram coquetéis Molotov pelas janelas simultaneamente, 4 garrafas quebrando e espalhando fogo num instante. A casa era velha, madeira seca, pegou fogo rapidamente. As chamas consumiram o interior em minutos, o calor intenso, a fumaça negra subindo para o céu noturno de Aquirás. Os 2 primos que guardavam Isabela tentaram sair pela porta da frente com ela no meio, pensando que poderiam protegê-la com os corpos. Foram recebidos por rajadas de tiros, caíram na soleira da porta. Isabela, ferida no braço e na perna, arrastou-se de volta para dentro da casa em chamas, sem saída, cercada pelo fogo e pela morte. Ela gritou pelas janelas pedindo ajuda, a voz rasgando a noite. Um vizinho viu as chamas e ligou para o corpo de bombeiros, mas Aquirás era longe, o corpo de bombeiros demorou. Quando finalmente chegaram, 30 minutos depois, encontraram 3 corpos carbonizados entre os escombros fumegantes. Lucas recebeu a ligação às 11h30 da noite. Um contato na polícia confirmou os piores medos. Casa incendiada em Aquirás, 3 mortos, 2 primos Ferreira e Isabela Rodrigues. Lucas desligou o telefone, sentou no chão onde estava, ficou completamente imóvel olhando para o nada por quase 1 hora. Não chorou, não gritou, não quebrou nada. Apenas processava a informação impossível de que a mulher que amava tinha morrido queimada viva, que 2 primos tinham morrido tentando protegê-la, que tudo pelo que tinham lutado tinha sido em vão. Depois levantou, pegou o telefone novamente e ligou para o pai. Eles mataram a Isabela. Antônio já sabia, já estava a caminho. Madrugada de 30 de agosto, os 4 Ferreira sobreviventes se reuniram. A dor dominava cada centímetro daquela sala. 2 mortos. Isabela morta. Lucas destruído por dentro. O filho caçula queria vingança imediata, queria ir até o Bom Jardim e matar todos que encontrasse pela frente. Queria queimar bocas de fumo, queria sangue. Antônio segurou Lucas pelos ombros com força. A gente matou 10, eles mataram 3. Se a gente continuar, vira guerra sem fim, guerra que a gente não ganha. São centenas contra 4 agora. Lucas afastou o pai com violência, os olhos vermelhos não de lágrimas, mas de raiva pura. Então a gente deixa passar? Mataram a Isabela, mataram nossos primos, e a gente fica quieto aceitando? A gente não deixa passar, mas também não comete suicídio. Tem um plano, um último recado e depois negociação. Antônio explicou o plano com a calma de quem já tinha pensado em cada detalhe. Iriam até Cláudio Mineiro pessoalmente. Proporiam cessar-fogo baseado em respeito mútuo. Os Ferreira ficariam no Conjunto Palmeiras. O CV ficaria em todos os outros territórios. Nenhum lado provocaria o outro. Se o CV recusasse, aí sim seria guerra até o último homem. Mas Antônio apostava que Cláudio Mineiro era inteligente demais para escolher esse caminho sangrento. Vitor questionou por que Cláudio aceitaria negociar depois de perder 10 homens. Porque ele sabe que mesmo ganhando no final, vai perder dezenas de soldados no processo, vai enfraquecer o CV contra outras facções, vai chamar a atenção demais da polícia. Ele é esperto, vai aceitar. Lucas não concordou, mas também não tinha solução melhor. Deixou o pai assumir controle da situação. Antônio conseguiu contato do CV através de intermediário confiável, ligou e deixou o recado direto. Antônio Ferreira quer reunião com Cláudio Mineiro sozinho para encerrar conflito antes que mais gente morra. Demorou 12 horas tensas para o retorno. Quando ligaram de volta, era a voz de Cláudio Mineiro pessoalmente.
Você tem coragem ou é maluco, Ferreira? Nenhum dos dois. Só quero acabar com isso antes de Fortaleza virar campo de guerra. Você matou 10 dos meus. Você matou 3 dos meus, incluindo uma mulher inocente que não tinha nada com o tráfico. Longo silêncio na linha, apenas respirações. Praia de Iracema. Amanhã meio-dia sozinho. Se aparecer armado ou com alguém, morre ali. Entendido, mas vale para os dois lados. Vale. 1º de setembro de 1997, meio-dia, Praia de Iracema. Sol escaldante de 32 graus, areia quente, mar agitado. A praia estava movimentada, turistas, vendedores ambulantes, famílias aproveitando o domingo. Ninguém sabia que 2 comandantes estavam prestes a decidir entre guerra e paz. Antônio chegou 5 minutos antes. Sentou num quiosque de frente para o mar, sozinho como prometido, mas sabia que seus filhos estavam posicionados ao redor, armados e prontos. Cláudio Mineiro chegou pontualmente, também sozinho, também com homens espalhados estrategicamente. Os dois se reconheceram. Antônio não levantou, Cláudio caminhou até a mesa e sentou de frente para ele. Ficaram em silêncio por quase 1 minuto completo, 2 homens responsáveis por 13 mortes em 2 semanas, sentados numa mesa de praia como se fossem amigos tomando cerveja. Cláudio falou primeiro, a voz controlada, mas dura. Você tem coragem de aparecer aqui depois de matar 10? Foi resposta. Não provocação. Seu homem mandou invadir casa de família, ameaçou mulher inocente. O Marcos foi idiota. Não discuto isso. Mas você respondeu matando 10. Eu tive que responder. Matando uma mulher inocente, matando 3 por 10. Fui até generoso. Antônio cerrou os punhos sob a mesa, mas manteve voz firme. Podemos ficar nesse jogo até ninguém sobrar, ou podemos terminar agora. Cláudio olhou para o mar. Ondas quebrando na areia, vida normal continuando enquanto eles decidiam sobre morte e violência. O que você propõe, Ferreira? Antônio colocou as condições de forma clara e direta. Primeiro, conjunto Palmeiras e áreas controladas pelos Ferreira seriam território neutro, o CV não entraria sem autorização prévia. Segundo, os Ferreira não seriam alvo de retaliação futura pelo que aconteceu, o passado ficava enterrado. Terceiro, se qualquer membro do CV violasse esses termos, os Ferreira teriam direito de resposta sem quebra de acordo. Cláudio ouviu cada palavra sem interromper. Sabia que estava cedendo terreno, mas também sabia que guerra total custaria dezenas de vidas e enfraqueceria o CV. E o que você oferece em troca dessa paz toda? Paz real? Os Ferreira não mexem com CV, não expandem território, não causam problemas. Ficamos no nosso canto, vocês no de vocês. E se eu disser não? Aí vai ser guerra até o último homem, e eu garanto, vamos levar muitos dos seus junto antes de cair. Se você está tenso com essa negociação, deixe seu like e compartilhe agora. Cláudio Mineiro ficou em silêncio por longos segundos, calculava riscos, benefícios, consequências. Era comandante porque sabia quando lutar e quando negociar, quando força era necessária e quando inteligência salvava vidas. Finalmente estendeu a mão através da mesa de plástico. Acordo, mas com uma condição extra. Você não espalha que o CV recuou, na sua área conta o que quiser, mas nas nossas áreas a versão oficial é que fizemos paz por respeito mútuo, entendido? Antônio entendeu perfeitamente, era questão de reputação, de manter imagem de força, entendido? Respeito mútuo. O aperto de mão durou apenas 3 segundos, nenhum dos dois sorriu, não havia nada para comemorar. 13 pessoas estavam mortas e cicatrizes permaneceriam para sempre. Nos dias seguintes, notícia do acordo se espalhou pelas comunidades de Fortaleza. Cada lado contou sua versão da história. No conjunto Palmeiras, os Ferreira tinham conquistado respeito através de coragem e força. Nas áreas do CV, a facção tinha sido magnânima ao aceitar paz. A polícia continuou investigando os 13 homicídios. Nunca conseguiu provar nada concreto. Testemunhas não falavam por medo, armas nunca foram encontradas. Os casos foram eventualmente arquivados como homicídios não solucionados. A vida seguiu, o tráfico continuou, mas algo fundamental tinha mudado em Fortaleza. As famílias independentes perceberam que era possível sobreviver
sem se submeter às grandes facções. O CV aprendeu que tamanho não era tudo quando enfrentava inteligência e determinação. Para Lucas, o acordo não trouxe paz nem alívio. Isabela estava morta, queimada viva por causa dele, por causa do amor que sentiam um pelo outro. 2 primos estavam mortos tentando protegê-la. Nenhum acordo no mundo mudava esses fatos. Lucas começou a se afastar da família gradualmente. Bebia mais, falava menos. O peso de ter matado 5 homens e perdido a mulher que amava consumia ele por dentro lentamente. Antônio tentou ajudar múltiplas vezes, conversas longas, tentativas de trazer o filho de volta, mas Lucas recusava toda ajuda. A dor era dele e ele carregaria sozinho até não conseguir mais. Os meses seguintes trouxeram estabilidade nos negócios para os Ferreira. O CV respeitava os termos do acordo religiosamente, nenhum incidente, nenhuma provocação. Antônio administrava tudo com pulso firme, mantinha a família unida, negócios lucrativos, paz com vizinhos. Mas observava Lucas afundar cada dia mais. O filho que um dia foi forte e determinado, agora era sombra do que era. Começou a usar drogas pesadas, cocaína primeiro, depois crack. O vício tomou conta rapidamente, a paranoia crescia. Lucas via Isabela em todos os lugares. Sonhava com o incêndio todas as noites. Acordava gritando o nome dela. A família assistia impotente à autodestruição de alguém que amavam. Março de 1998. 7 meses após o acordo, Lucas estava num bar em Messejana, território neutro, longe do Conjunto Palmeiras e das áreas do CV. Tinha bebido demais, usado cocaína demais. A combinação tornava tudo mais intenso, a raiva guardada, a dor não processada. 2 homens entraram no bar conversando alto. Lucas reconheceu um deles imediatamente. Era Anderson Silva, o gerente do CV que estava na reunião quando decidiram ir atrás de Isabela. Não foi ele quem ateou fogo, mas tinha participado da decisão, tinha votado pela morte dela. O ódio explodiu como vulcão. Lucas levantou cambaleando e caminhou até a mesa onde os 2 homens sentavam. Anderson olhou, reconheceu Lucas Ferreira, ficou instantaneamente tenso. Lucas não disse uma palavra, apenas puxou a arma da cintura. O outro homem com Anderson tentou reagir, mas Lucas atirou primeiro, depois mirou em Anderson, que levantava as mãos implorando. 3 disparos. Anderson caiu sobre a mesa derrubando garrafas. Lucas saiu do bar e desapareceu na noite de Fortaleza. Quando Cláudio Mineiro recebeu notícia, ligou para Antônio imediatamente. Voz controlada, mas tom definitivo. Seu filho matou o Anderson, quebrou o acordo que fizemos. Você tem 48 horas para resolver isso. Antônio fechou os olhos, sabendo que esse dia chegaria eventualmente. Lucas estava em espiral descendente, era questão de tempo até explodir. Ele não está bem, Cláudio, perdeu o controle, perdeu a cabeça. Eu resolvo isso internamente. Não funciona assim, Ferreira. Ele matou um gerente meu 7 meses depois do acordo, na frente de testemunhas. Se eu não responder, todos vão achar que podem quebrar acordos comigo. 48 horas, você entrega ele ou o acordo acaba e volta tudo. A ligação foi encerrada. Antônio ficou segurando o telefone por longos minutos, processando o ultimato impossível. Durante 24 horas, os Ferreira procuraram Lucas por toda a Fortaleza. Ninguém achava. Ele tinha desaparecido sabendo que consequências viriam. Antônio reuniu os outros 3 filhos. A tensão era insuportável. Todos entendiam a situação impossível. Ou entregavam Lucas, ou morriam todos numa guerra que não poderiam vencer. Vitor verbalizou o que todos pensavam, mas ninguém queria dizer. Temos que encontrar ele, pai. Não tem outra saída. É ele ou toda a família. Antônio explodiu, batendo na mesa. Eu não entrego meu filho para morrer. Então morremos todos, pai. O CV vai varrer o Palmeiras. São centenas contra 4. Você mesmo disse isso no acordo. Antônio não tinha resposta. Vitor estava absolutamente certo. Mas entregar o próprio filho para execução era impensável, impossível. Vitor encontrou Lucas numa casa abandonada na periferia de Fortaleza. Estava sozinho, sentado no chão sujo, a arma ao lado, garrafa de cachaça vazia, olhos vazios.
O irmão entrou devagar, sentou ao lado dele no chão frio. Pai está procurando você desesperado. Lucas não olhou para Vitor, voz arrastada. Eu sei o que vem. Eu sabia quando atirei no Anderson. Sabia que ia quebrar acordo. Por que fez então? Sabia que ia colocar todos nós em risco. Eu vi ele ali, lembrei que ele decidiu matar a Isabela. Não consegui parar. Não consegui controlar. Silêncio pesado entre os dois irmãos. O CV deu 48 horas. Ou você ou todos nós, pai não quer te entregar, mas não tem escolha. Eu sei. Diz pro pai que eu entendo a situação. Diz que não culpo ele por nada. E diz que vou resolver isso do meu jeito, nos meus termos. O que vai fazer, Lucas? Vou até o Cláudio, vou me entregar, mas ele me mata e vocês continuam em paz. É o único jeito de salvar a família. Vitor tentou argumentar, procurar alternativas, mas Lucas já tinha decidido, já tinha feito as pazes com o próprio fim. Saiu da casa abandonada e desapareceu na madrugada. Um homem decidindo o próprio destino para salvar quem amava. Lucas conseguiu contato com o CV através de intermediário, mandou recado direto. Lucas Ferreira quer se encontrar com Cláudio Mineiro, sozinho, para fechar o assunto de vez. Cláudio marcou rapidamente, casa em Maracanaú, 6 da manhã do dia seguinte. Lucas não avisou o pai. Sabia que Antônio tentaria impedir de qualquer jeito. Às 6 horas de 15 de março de 1998, Lucas chegou à casa cercada por 20 homens armados do CV. Cláudio estava dentro esperando. Quando Lucas entrou, os dois ficaram frente a frente, silêncio carregado de significados. Você veio se entregar sabendo o que acontece? Vim terminar isso, você me mata, mas deixa minha família em paz. O acordo continua para eles como estava. Cláudio estudou Lucas detalhadamente. Viu o homem destruído, alguém que já estava morto por dentro muito antes de chegar ali. Por que eu aceitaria seus termos? Porque você é inteligente, Cláudio. Matar todos os Ferreira vai ser caro, barulhento, vai chamar a atenção demais da polícia, vai enfraquecer você contra outras facções. Matar só eu resolve tudo. Você se vinga do que fiz, eu pago pelo que quebrei. Todo mundo segue em frente. Cláudio pensou por longos segundos. Fazia sentido estratégico, mas tinha que confirmar. E seu pai aceita isso? Ele não sabe que estou aqui, mas vai aceitar quando souber. Não tem outra escolha mesmo. Cláudio fez gesto com a cabeça, dois homens agarraram Lucas pelos braços e o arrastaram para o quintal da casa. O sol começava a iluminar Maracanaú, um dia normal de março, começando para milhões que não sabiam o que acontecia naquele quintal. Lucas foi forçado a ajoelhar na terra, mãos amarradas atrás das costas. Um homem posicionou arma na nuca dele. Cláudio se aproximou. Última palavra, Ferreira. Lucas olhou para frente, para o horizonte clareando, não para Cláudio. Fala para o meu pai que ele fez o certo com o acordo, que a Isabela não morreu por nada. Ela morreu porque alguém amou ela o suficiente para enfrentar o mundo inteiro. Cláudio fez sinal. O disparo ecoou. Lucas caiu. O corpo foi deixado numa rua de Maracanaú 3 horas depois. Sem bilhete, sem mensagem, apenas o corpo. O recado era cristalino. A dívida estava paga completamente. Meio-dia de 15 de março, Antônio recebeu ligação de contato na polícia, voz pesada. Corpo encontrado em Maracanaú, identificação preliminar, Lucas Ferreira. Antônio não disse nada, apenas desligou lentamente, sentou na cadeira e ficou imóvel por horas. Quando os filhos chegaram, encontraram o pai com olhos fixos em lugar nenhum. Vitor contou tudo, como Lucas se entregou sozinho, fez acordo com Cláudio trocando vida dele pela paz da família. Antônio fechou os olhos. Uma lágrima solitária desceu. Apenas uma, que ele limpou rapidamente antes de levantar. Vamos buscar nosso filho e trazer ele para casa. Lucas foi enterrado em Fortaleza no dia 17 de março, cerimônia simples. Família compareceu, alguns amigos próximos, ninguém do CV, ninguém da polícia. Antônio ficou ao lado do caixão até todos irem embora, sozinho finalmente. Falou baixo. Você não precisava fazer isso sozinho, filho. A gente ia encontrar outro jeito de resolver. Mas no fundo, Antônio sabia a verdade. Não ia encontrar outro jeito. Lucas tinha feito a única coisa que salvaria a família do extermínio.
Uma semana depois, Cláudio Mineiro mandou recado oficial através de intermediário. O acordo estava mantido exatamente como antes. A morte de Lucas encerrava todas as pendências passadas e futuras. Os Ferreira podiam seguir no conjunto Palmeiras sem interferência alguma, mas Antônio teria que se encontrar com Cláudio pessoalmente para confirmar e selar definitivamente. 25 de março, mesmo lugar da primeira negociação, Praia de Iracema, mesmo horário. Os dois homens se sentaram, o mar agitado ao fundo, brisa forte trazendo cheiro de sal. Cláudio falou primeiro, voz sem emoção. Seu filho foi corajoso, veio sozinho sabendo o fim, ofereceu a vida para salvar vocês. Antônio não respondeu nada, apenas olhou para o mar. Ele não devia ter quebrado acordo, mas entendo que perdeu o controle depois de tudo. A morte da mulher destruiu ele por dentro. Vocês mataram ela primeiro, queimaram ela viva. E você matou 10 antes disso, Ferreira. Esse jogo não tem fim se alguém não parar. Termina agora ou nunca termina. Antônio olhou diretamente para Cláudio. O acordo continua como estava. Tenho sua palavra? Continua. Mas agora tem peso diferente. Seu filho morreu por esse acordo. Isso significa que você deve respeito ao sacrifício dele. Se quebrar de novo por qualquer motivo, não haverá negociação. Entendeu perfeitamente? Entendi perfeitamente. Os dois apertaram as mãos, levantaram, seguiram caminhos opostos, um acordo selado definitivamente com o sangue de um filho. Os anos seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. Os 3 Ferreira sobreviventes tocaram os negócios, evitaram todo tipo de conflito, mantiveram um perfil extremamente baixo. Antônio carregava peso imenso, cada decisão pensava em Lucas, no sacrifício que o filho fez, na família que foi destruída por amor e orgulho. Isabela e Lucas viraram lenda urbana nas comunidades de Fortaleza, as versões mudavam e cresciam com o tempo. Algumas histórias diziam 50 mortos, outras diziam que Isabela era anjo enviado para testar homens, outras diziam que Lucas matou centenas antes de morrer. A verdade era bem mais simples e trágica. Eram apenas pessoas que amaram profundamente, erraram humanamente e pagaram o preço final. 28 anos separam 1997 de 2025. Fortaleza mudou drasticamente. Brasil mudou. Mas a essência dos conflitos permanece exatamente igual. Jovens continuam entrando para o crime por falta de opção. Mulheres continuam presas entre poderes que não controlam. Famílias continuam sendo destruídas por violência que parece não ter fim. Os nomes mudaram, o Comando Vermelho se expandiu imensamente, outras facções surgiram e disputam território, mas a lógica permanece a mesma. Território, respeito, poder, sangue. E no meio de tudo isso, pessoas comuns continuam pagando o preço mais alto. Antônio Ferreira permaneceu no conjunto Palmeiras até 2005. Aos 56 anos saiu completamente do tráfico, usou dinheiro acumulado para abrir oficina mecânica, casou novamente, tentou vida normal. Morreu em 2018, aos 69 anos de câncer. Nunca falou publicamente sobre agosto de 1997. No leito de morte, disse aos filhos apenas: "Não deixem orgulho e violência destruírem o que vocês amam. Sempre existe outro caminho." Dos 3 Ferreira sobreviventes, 2 saíram de Fortaleza nos anos 2000, um permaneceu e ainda vive, mas recusa completamente falar sobre aqueles dias sangrentos. A mãe de Isabela, que tinha 47 anos em 1997, morreu em 2012. Nos últimos anos de vida, manteve quarto da filha exatamente como era. Acendia velas todos os dias, nunca superou completamente a perda. O supermercado onde Isabela trabalhava mudou de dono e depois fechou em 2003. Hoje é loja de materiais de construção, ninguém lá sabe da história. A casa em Aquirás, onde Isabela morreu queimada, foi demolida, terreno ficou vazio por anos. Em 2010 construíram pousada, turistas hospedam lá sem saber o que aconteceu naquele chão. O bar em Messejana, onde Lucas matou Anderson, mudou de dono várias vezes, continua funcionando normalmente, a mesa foi trocada, manchas foram limpas há décadas. A praia de Iracema continua sendo ponto turístico popular. Famílias frequentam, crianças brincam, ninguém sabe que ali 2 homens decidiram destinos
e selaram acordos com sangue. Dos 10 homens do CV mortos pelos Ferreira, apenas 4 tinham mais de 30 anos, o mais jovem tinha apenas 21 anos. Todos deixaram famílias destroçadas, vários deixaram filhos pequenos que cresceram sem pais. Dessas crianças, pelo menos 5 entraram para o tráfico anos depois, não por vingança, mas por necessidade, por falta de opção, por reprodução infinita do ciclo de violência. Isabela tinha 24 anos quando morreu queimada, sonhava fazer faculdade de enfermagem, queria vida simples, longe da violência, casar, ter filhos, envelhecer em paz. Nunca teve essa chance. Lucas tinha 26 anos quando foi executado, era inteligente e corajoso. Se tivesse nascido em outro contexto, poderia ter sido qualquer coisa, mas nasceu onde nasceu e teve as escolhas limitadas que teve. Os 2 primos Ferreira mortos no incêndio tinham 28 e 31 anos. Um tinha filha de 3 anos que hoje tem 30 e trabalha como professora. Nunca conheceu o pai, mas carrega sobrenome e história da família. A história ensina lições duras que continuam relevantes. Violência sempre gera mais violência. O erro de Marcos Vieira matou 13 pessoas no total. Cada ação violenta criou reação ainda mais violenta numa espiral imparável. Acordos pragmáticos salvam vidas. Antônio e Cláudio entenderam que vencer não era eliminar inimigos, mas garantir sobrevivência, que poder real é saber quando usar força e quando negociar. Amor em contextos de violência extrema frequentemente vira condenação. Isabela e Lucas se amaram genuinamente, mas no mundo de facções e tráfico, amor se torna fraqueza fatal que outros exploram sem piedade. Sacrifício pessoal nem sempre é nobre ou redentor. Lucas se entregou porque não conseguia mais viver com culpa e dor. Antônio carregou o peso de ter permitido esse sacrifício pelo resto da vida. Nenhum dos dois ganhou paz real. Em 1997, Brasil saía de anos de instabilidade econômica, mas nas comunidades de Fortaleza, outras leis imperavam. Lei do tráfico, lei da facção, lei da sobrevivência do mais forte e mais violento. Nesse contexto brutal, 13 pessoas morreram porque um homem não soube aceitar rejeição de uma mulher e outros homens responderam com única linguagem que conheciam e entendiam: violência pura. 28 anos depois, Fortaleza cresceu e mudou superficialmente, mas nas comunidades periféricas, tragédias similares ainda acontecem com frequência alarmante. Diferentes nomes e rostos, mas mesma essência destrutiva, porque enquanto houver desigualdade social extrema, falta de oportunidades reais, ausência de Estado efetivo, essas situações trágicas vão continuar se repetindo indefinidamente, diferentes atores representando o mesmo roteiro de sangue e dor. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Narrativas reais como essa precisam ser contadas para não serem esquecidas jamais. E lembre-se sempre, por trás de cada manchete de violência existem pessoas reais com nomes, pessoas que em outro contexto poderiam ter tido finais completamente diferentes e vidas plenas de significado.